E aí pessoal, vamos continuar então com o tópico de strings, vamos continuar o tópico de pattern matching, falar sobre essas funções que faltaram, o match e gsub. Eu incluí aqui também algumas coisas que são importantes, algumas funções que são interessantes para a gente estar usando, e eu vou falar no finalzinho desse vídeo. Então o match, se a gente voltar no nosso arquivo, deixa eu posicioná-lo aqui. Se a gente voltar no nosso arquivo, a gente tem essa parte aqui. Deixa eu também trazer o nosso terminal, para a gente poder acompanhar. E nessa linha, você repara que eu estou pegando início e fim, tá? Usando find, que é o que a gente estava usando. E esse início e fim, se você reparar, ele só está sendo exibido aqui, mas ele não está sendo usado para absolutamente nada, tá? Inclusive o início e fim, ele tem um problema aqui, tá vendo? Aliás, todas essas variáveis, porque eles não estão sendo declarados como locais. Então o correto, melhor, né, seria eu colocar local aqui. Correto não, né? Correto depende do que a gente precisa fazer. Mas é sempre bom se a gente puder restringir o escopo da variável, que isso vai evitar dor de cabeça caso eu precise usar essas variáveis fora do loop depois e contar com algum valor. Então se eu mantenho elas restritas aqui ao loop while, tá? Lembrando que o escopo das variáveis é por bloco em Lua e tudo que começa com do e termina com end forma um bloco, e no caso do if é o que está entre o then e o end. Então aqui eu estava com as variáveis globais, agora eu coloquei elas locais aqui, tá? Um detalhe, vai continuar funcionando no código, mas é legal fazer. E o que acontece é que eu não preciso desse início e fim, eu só estou usando para imprimir aqui. Inclusive eu não quero mais imprimir isso aqui, porque, vou até lembrar aqui como é que eu estou executando. Vou dar um salvar aqui, vamos ver se ele continua executando. Lua, exemplo 7b.lua, e ele continua exibindo normal as moedas, tá? Aquele exemplo do Banco Central. Então aqui, essa linha aqui que ele repete sempre, é aquela linha, tá? Onde ele dá o print in e fim. Exatamente isso aqui que ele está exibindo. Tudo bem, mas isso aí está aí só por informativo, no meu produto final, digamos assim, isso não vai me interessar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou tirar isso aqui, tá? Já que eu não preciso de início e fim, então vamos limpar mais um pouquinho aqui esse arquivo, vou tirar esses comentários, tá? Aqui eu também já não estou... Aqui eu vou deixar por enquanto mais para referência, para a gente poder olhar rápido aqui, tá? Beleza. Então aqui eu não preciso do início e fim. O que eu vou fazer? O string find, a primeira coisa que ele faz é me dar a posição do string que ele está procurando. Então, exatamente a posição de início e de fim. Como eu não preciso, eu posso usar uma outra função que é o string match. Tá? E nesse caso do string match, ele não retorna o início e fim. O que o string match retorna? Caso eu não defina nenhuma captura, ele vai me retornar apenas o valor do match que ele encontrar. Vamos ver aqui se eu uso... Vou usar esse arquivo aqui, o exemplo 7, que eu vou tirar o print daqui, só usar ele para a gente ver isso funcionando. Então aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma string abacate, eu tenho S2 que já é abacate, então vamos usar ela. Eu vou querer encontrar o seguinte, vamos lá, string print, eu quero ver, print string ponto match S2, que é o abacate, e tá aqui, tá, para quem não achou ainda. E o que eu vou querer? Eu vou querer uma sequência que tenha uma letra, vamos fazer assim, uma letra, a letra A e outra letra, tá? Então vamos fazer assim, uma sequência que tenha uma letra, ou seja, percent a letra A e depois outra letra, percent A, tá? Então eu só quero isso. Ele vai me retornar o que essa função vai retornar, o primeiro match que ele encontrar. Vamos lá então. Se eu vier aqui agora e der um print no exemplo 7, vê que ele encontrou o back. Uma letra, a letra A e outra letra. Tá certinho, tá? O string match, eu também posso passar o início. Então se eu quiser que comece a busca no caractere 3, eu também posso. E agora ele encontrou o cat.
Por quê? Porque como eu comecei no caractere 3, tá? Lembrando que Lua, esse é o caractere 1, Lua é indexado por 1 e não por 0. Então, como ele começa a partir desse ponto, ele vai encontrar este match aqui. Tá? Beleza, mas se eu definir uma captura, por exemplo, se eu quiser pegar apenas, eu quero procurar por isso aqui, uma letra, a letra A e outra letra, mas eu quero capturar apenas a segunda parte, então a letra A e a segunda letra. Então agora o string.match vai me retornar essa captura. Vamos lá ver? Então aqui, repara que ele me retornou apenas o AT, quer dizer, ele encontrou o CAT, né, o CAT, porque eu estou começando na posição 3, mas a minha captura define apenas a posição, apenas a segunda parte da string. Se eu quiser, eu posso colocar outra captura. E ele vai me retornar o quê? Ele vai retornar as duas capturas. Tá? Então agora o string.match retorna cada captura como elemento de uma tupla. E quando ele retorna essa tupla, a função print coloca um tab no meio das tuplas e aí ele exibe dessa maneira. Então ele encontrou a primeira captura, que é o C, e a segunda captura, que é o AT. Então com isso a gente consegue usar o string.match sem localizar a string que a gente quer, sem necessariamente retornar a posição de início e fim dela. Muitas vezes isso basta, como no nosso caso da moeda aqui. Tá? No nosso caso da linha, eu não preciso dos caracteres da posição de início e fim. Então isso aqui deve resolver. Então rodar novamente. E ele continua funcionando. Perfeito. Agora não está imprimindo mais a posição de início e fim, e apenas retornando o match. Ok. Então agora vamos começar a ver o seguinte. Eu estou executando esse arquivo, ele está imprimindo aqui na linha de comando, mas eu vou começar a querer manipular um pouco a maneira como esse cara é exibido. E aí a primeira coisa que eu vou fazer eu vou querer salvá-lo num arquivo diferente, tá? Então vamos utilizar agora o GSUB para mudar o nome desse arquivo e salvá-lo num arquivo à parte. Então o que acontece? Aqui eu estou imprimindo a moeda. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou salvar esses valores. Em vez de imprimir, eu vou salvar em texto. Tá? E depois eu vou salvar esse texto inteiro num único arquivo. Tá? Depois eu vou ensinar maneiras mais eficientes de fazer o que eu vou fazer aqui. Tá? Isso aqui não é a maneira mais recomendada, o que eu vou mostrar para vocês. Mas, por enquanto, vamos seguindo assim, porque a gente ainda não aprendeu tabelas. E eu vou depois, quando a gente aprender tabelas, vai ter um jeito mais eficiente de fazer isso aqui. Então, o que acontece? Eu vou definir uma string de saída, tá? Ou resultado, vamos colocar assim, resultado, igual a string vazia. Com este resultado sendo string vazia, o que eu vou fazer aqui agora em vez de imprimir, eu vou fazer assim, resultado, recebe resultado, ponto, e a minha nova string. Ops, assim, isso. E vou fazer para todos os prints. E, peraí, só falta um detalhe aqui, que eu também tenho que colocar uma quebra de linha no final. Isso. Pronto. Então agora eu posso pegar isso aqui e substituir pelo print. Vamos ver se ele faz assim, em bloco. Para quem não sabe, no Notepad++, para você fazer essa seleção em bloco é Alt-Shift, tá? Oba, legal. Ele já fez a substituição em bloco. Agora eu tenho que voltar aqui e colocar a quebra de linha no final. Então se você selecionar Alt-Shift e usar as teclas de seta no teclado, ele faz essa seleção em bloco, que facilita muito a vida em vários casos. Beleza. Então, teoricamente, até agora a única coisa que eu fiz, em vez de imprimir direto, eu vou primeiro computar todo mundo e eu vou imprimir o resultado. Então até agora eu não mudei nada, só a forma como eu coleto o resultado. Vamos ver se funciona. Beleza. O que está faltando aqui é o seguinte, ele agrupou tudo, né? Tá, ele agrupou tudo junto. Aqui faltou um /n. Ele precisa pular essa linha para exibir uma linha extra ali. Ok, tá?
Beleza, por que que isso que eu estou fazendo não é a melhor forma de fazer? Depois a gente vai ver uma maneira melhor. Porque resultado, que é a minha string de saída, lembra que na primeira aula de strings eu falei que strings são objetos imutáveis. Essa string que a gente está criando em resultado vai ficar uma string grande, mas ainda assim ela é relativamente pequena para a maioria dos casos que a gente vai tratar. Essa string do resultado vai ser pequena para a capacidade de processamento do nosso computador. Mas, se vocês olharem strings maiores, tá? Elas vão começarem a trabalhar com strings muito grandes e ficar toda hora atualizando. O que vai acontecer? Eu tenho uma string que é imutável aqui no resultado, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa string, concatenando com outra coisa, gerando uma nova string e jogando fora a que eu tinha anteriormente, realocando espaço em memória para o resultado. Depois eu faço isso novamente, aumentando o tamanho da string, faço isso novamente, aumentando o tamanho da string, faço isso novamente, aumentando o tamanho da string. E depois eu coloco isso num loop até a string, até todo o meu processamento terminar. Essa tabela deve ter uns 100 e poucos países ali, não é problema. Mas se você fizer com 1 milhão de posições, isso vai te dar um pouquinho de dor de cabeça. Então, a minha recomendação é que você use table.concat. Eu já até falei dela, tá? Table.concat. Nesse caso, tá? A gente cria uma tabela com todas as posições e depois concatena tudo de uma vez. Ou, em alguns casos, string.gsub bem usado vai nos ajudar. Mas vamos aos poucos, tá? Então, no momento está tudo funcionando. O que eu quero agora é, em vez de imprimir o resultado na tela, eu quero salvar num arquivo. Então, se você lembrar, para ler do arquivo a gente fez assim, tá? Tá aqui em cima. E para salvar no arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado e eu vou passar para um novo arquivo, não esse mesmo que a gente colocou. Então eu vou fazer assim. O meu arquivo de resultado, e depois a gente vai ter uma aula só sobre entrada e saída, para explicar isso com calma. Igual io.open. O arquivo resultado, o nome, arquivo resultado, que ainda não temos esse nome, a gente já vai criar, e o módulo de escrita. Beleza. E agora, arquivo resultado, write resultado. Bom, beleza. A menos pela falta deste nome do arquivo resultado, está tudo certo. Bom, como eu vou obter esse nome de arquivo? Simples. Eu vou pegar o meu nome do arquivo de moedas e vou substituir a extensão por uma extensão .txt, tá? Então vamos lá, nome do arquivo resultado igual ao nome do arquivo de moedas com a extensão substituída. Eu poderia fazer isso com sub, obtendo a substring e trabalhando, concatenando uma nova substring? Poderia, mas tem um jeito mais fácil. String.gsub. E aí eu vou pegar a string que eu já tenho, passar o padrão que eu quero encontrar, que é .csv, e substituir pelo novo padrão, .txt. Então esse vai ser o nome do meu arquivo de resultado. Quando eu executar isso aqui, eu não vou mais imprimir. Quando eu executar isso aqui, o que vai acontecer? Eu espero que aqui, né, quando eu fizer uma listagem, apareça um novo arquivo com o mesmo nome do meu arquivo de origem, só que com a extensão .txt, que vai ser a minha saída. Vamos tentar fazer isso então. Executando. Você vê que não imprimiu nada, porque eu não estou mandando ele imprimir nada. E agora, se eu der uma listagem, está aqui o meu TXT. E vamos abrir ele para ver o que tem. Então repara que agora eu tenho o nome das moedas organizados num arquivo direitinho. Poderia continuar imprimindo na tela? Poderia, mas normalmente saídas grandes assim a gente prefere trabalhar em arquivo porque fica mais gerenciável, tá?
Então beleza, está aqui o nosso arquivo de moedas. GSUB também aceita padrões. Então eu poderia, por exemplo, vamos supor que eu tivesse mais extensões para trabalhar. Então eu poderia muito bem vir aqui e, em vez de passar .csv, eu passar %A. %A, eu não lembro se... Não, vai aceitar sim. Então vai ser %W, mais, porque já está no final mesmo. E aí eu vou colocar um caractere de... %W mais com caractere de cifrão. O que o cifrão faz? O cifrão diz que esse match aqui, né, esse padrão, ele tem que casar com o fim da string, tá? Se eu colocar um circunflexo no início, quer dizer que eu tenho que essa string tem que ser casada a partir do início dela. Já se eu colocar aqui um cifrão no final, quer dizer que eu estou alinhando com o final. Tem um erro aqui no meu padrão, tá? Esse ponto aqui, ele está pegando qualquer caractere, tá? E por isso eu até consegui fazer, mas isso pode gerar um erro, caso eu tenha um nome um pouco diferente. Para que isso funcione direito, eu tenho que colocar %, ponto. Porque, lembra, isto aqui é um padrão, não é uma string regular, qualquer, não é uma string simples. Então, o caractere ponto denota qualquer caractere. Para eu colocar um ponto, de fato, tem que ser %, ponto. E aí eu vou pegar qualquer extensão e vou substituir por .txt. Vamos ver se está funcionando ainda. Antes da gente fazer, a gente pode fazer o seguinte, né? Para a gente testar, em vez de sair salvando tudo, eu vou só pegar e imprimir. Vamos ver o que acontece. Então beleza, ele continua funcionando. Agora a gente pode pegar e só salvar. E continua salvando. Opa, eu mandei imprimir o resultado. Não precisa. Tudo bem. Não precisa. O importante pra gente é que se eu der um dir, eu vou ver que o horário 18h03 está sendo atualizado do meu arquivo. Tá? Que é a hora agora que eu estou gravando o vídeo. Então beleza. Da mesma maneira, esse padrão pode ser usado da mesma maneira que no string.find, só que tem um detalhe extra, é que eu posso usar referência de... eu posso usar o que a gente chama de back references, né? Quer dizer, eu posso marcar uma captura aqui, por exemplo, colocar aqui um %W mais, tá? E eu posso usar isso aqui do outro lado, para, por exemplo, eu posso querer repetir o nome, que vai ser %1, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu defini uma captura do primeiro nome do arquivo, da primeira parte do nome do arquivo, e estou dizendo que eu quero que esse cara apareça aqui, mas eu vou fazer mais uma coisa, eu vou dizer que eu quero underscores entre as partes do nome. Com isso, vamos ver o que acontece. Eu vou continuar não salvando, tá? Só para a gente ver o resultado no nome, e vou imprimir o nome do arquivo. Só para a gente ver como é que fica. Então, olha só. Porque eu defini essa captura está disponível na minha substituição através do %1. Quem é o %1? É a primeira captura. Se eu definir outra captura, essa aqui é o %2. Tá? Lembrando que as capturas são definidas, eu conto elas 1, né, quando eu abro um parênteses é a captura 1, quando eu abro o próximo parênteses é a captura 2 e assim por diante. Se tiver um dentro do outro, não importa. O que importa é o abre parênteses. Se eu tivesse uma captura dentro da outra, o primeiro abre parênteses é o primeiro índice, o segundo abre parênteses é o segundo índice e assim por diante. Então, usando o %1 eu consigo repetir esse padrão encontrado aqui do outro lado. E se eu quiser, por exemplo, vamos supor que eu queira manter a minha extensão antiga e quiser colocar aqui, só para vocês verem, eu posso colocar aqui um ponto, e aí eu vou colocar um %2, %2,
E agora, se eu fizer novamente, você vai ver que aparece aqui o ponto .csv, que foi o valor que ele encontrou no arquivo original, tá? Beleza, eu não vou querer fazer isso tudo, vou querer só deixar o meu %w, não vou precisar de captura nenhuma. Aqui eu só quero trocar o final, isso não é necessário. E isso aqui também não é necessário. Então, o que ele encontrar ali, ele vai trocar para .txt e perfeito. Última coisa que é legal a gente ver é o seguinte, uma é uma coisa que eu esqueci, eu estava no meio da explicação, não terminei de falar para vocês, que é seguir caracteres especiais em strings com strings longas, né? Então, se a gente voltar aqui no exemplo 7, aqui eu tenho uma string longa, eu comecei a explicar e não terminei, depois que eu percebi isso. Então, lembra que a gente está aqui, ó, na string S5, eu estava falando do /n, do contra /n, que ele não é impresso, ele na verdade vai provocar essa quebra de linha que já existe aqui, né? A maneira de provocá-la numa string simples é colocando contra /n. E se eu colocar o contra /n aqui, o que acontece? Vamos olhar. Então eu vou só dar um print no meu S4 para a gente ver. Então repara agora que quando eu coloco um caractere de escape dentro de uma string longa, esse caractere de escape na verdade é tratado como um caractere normal. Então, se eu colocar um contra /n, não vai funcionar. Se eu colocar um contra barra, ele vai colocar duas contrabarras. Tá? Então ele passa a não ser tratado como um caractere especial dentro de uma string longa. Tá? Esse era um dos pontos. O outro ponto que é importante para a nossa finalização é vocês saberem converter de string para número e de número para string. Na verdade, de string de qualquer objeto para string e de string para número. Então você tem o método toString, tá? A função toString, que por exemplo, se você colocar toString 4, você vai observar que você vai ter o número 4, V. Tá? Vamos tentar fazer uma coisa? Vamos tentar fazer o seguinte, print, vamos tentar somar duas strings. Vamos ver o que acontece. Olha, na verdade ele somou. Agora eu fiquei surpreso. Então ele tá fazendo as conversões automáticas aqui. Vamos tentar somar uma string com número? Isso aí eu não estava esperando. Então o Lua está fazendo a conversão automática aqui no print. Deixa eu só ver se ele fora do print também faz. A gente vai aprendendo assim. Muita coisa a gente testa. Legal. Então o Lua ele faz a conversão automática de número para string no meio do caminho. Ok. Ops, não, esse aqui. Beleza. Então o Lua, pelo menos a versão 5.1, está fazendo a conversão automática de um número, de uma string para um número somando através do operador de soma. Mas nem sempre eu vou conseguir fazer aquilo que eu desejo. Por exemplo, se eu tiver um número e eu quiser calcular, vamos ver se eu consigo calcular o tamanho dele. Operador de length. Então agora eu dei um erro, tá? Então aqui, ó, eu quero saber, se eu quiser saber quantos caracteres tem esse número, se eu quiser converter de inteiro para uma string. Eu não posso usar esse caractere porque esse valor é um número. Então eu quero converter para string. O jeito fácil de fazer isso é usando o toString. Em vez de colocar v igual a 5, v igual a 5 direto, eu coloco v igual a toString 5. Agora, esse valor é uma string de fato e eu posso usar o operador de comprimento. E ele vai me dar 1. Se eu colocar agora no meu código 5.000, toda hora errando o exemplo. Beleza, e agora ele vai me dar 4, que ele vai converter e vai dar 4. Tá? Existem casos aqui, ele está convertendo para número direto, mas existem casos em que isso não vai acontecer. E aí, se eu quiser explicitamente converter uma string
para um número, tá? Se eu precisar, se eu tiver um número, sei lá, 5001, e eu quiser que ele seja convertido para um número, eu vou colocar um V2 igual to number, e ele vai converter. Perfeito. O legal do toNumber é que, se eu bem me lembro, ele também converte de base. Vamos procurar aqui na documentação. Lua to number, não, eu quero outra. Eu quero isso, essa aqui, ó, tá vendo? Então eu passo aqui o valor que eu quero e passo a base. Eu posso, por exemplo, dizer que este cara está em base 16. Mas eu não estou imprimindo, peraí. Então eu vou imprimir o meu V2. Que em base 16, convertendo para base 16, vai dar este valor, tá? Se eu quiser em base decimal mesmo, vai ficar redundante, 5001. E assim por diante. Enfim, agora a gente está com toda a parte de string colocada aqui, tá? A gente fechou e a gente pode partir para o próximo tópico. Obrigado aí por acompanhar com a gente e até a próxima.